Abra sua Bíblia aí, em Marcos capítulo 10, versículo 46 a 52. Uma coisa que eu estou esquecendo, essa Santa Ceia. Marcos capítulo 10, versículo 46 a 52. É uma passagem, na verdade, que eu preguei. Quantos estavam aqui quando a gente pregou sobre o Evangelho de Marcos, o livro todo do Evangelho de Marcos? Quem estava aqui naquela época? Só levanta o seu nome. Glória a Deus, muita gente voltou no Brasil, muita gente nova veio desde então. Foi em 2014 que a gente pregou sobre isso. Eu achei por bem a gente poder estar lembrando de algo que a gente compartilhou e tentar trazer uma aplicação nova daquilo que a gente compartilhou para a realidade que a gente está vivendo hoje, depois de 5 anos de história, depois de tudo que passou da igreja. Tem 5 anos. Marcos capítulo 10, versículo 46 a 52 é o texto da nossa meditação. Tá, pessoal? É a passagem do cego Bartimeu, não sei se vocês lembram dessa passagem, é uma passagem bastante conhecida, e se você não lembra ainda, fique tranquilo, eu estou tentando explicar o máximo possível, que você possa estar se situando no contexto, entendendo um pouquinho mais daquilo que a palavra de Deus está falando. Outra coisa, se você está aqui pela primeira vez, muito obrigado, sério, é muito bom estar recebendo você pela primeira vez, é um prazer, de verdade, e eu gosto sempre de lembrar a igreja, quando eu falo isso, e falar para vocês que estão aqui pela primeira vez, que a gente existe por causa de vocês. Deus resolveu firmar uma igreja que fala a sua língua do outro lado do mundo, para que você pudesse ter família, para que você pudesse ter alguém para compartilhar junto essa experiência na Austrália, que nem sempre é uma experiência sem montanhas, né, pessoal? Montanhas e vales que a gente passa, e a gente quer estar junto nas montanhas e também pelos vales também, caminhando com vocês, tá? Então fique bem à vontade, ninguém vai obrigar vocês a nada. Nossa oração que Deus possa se revelar para você, como tem se revelado para a gente, de maneira salvadora, no Jesus que Ele é glorioso, majestoso e suficiente. E essa é a nossa oração para vocês, tá? No mais, feche seus olhos e a gente vai orar para que Deus possa falar para a gente essa noite. Glória. Senhor, muito obrigado pela sua palavra. Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é capaz de nos tornar sábios para a salvação. Deus, eu oro no nome de Jesus que a sua voz seja ouvida, Deus, aqui hoje, mediante a pregação da sua palavra. Deus, eu sei que o Senhor escolheu, Deus, salvar pessoas mediante a pregação da sua palavra. Eu sei que fé vem pelo ouvir a sua palavra. Deus, eu sei, Deus, que só o Senhor tem palavra de vida eterna. Eu sei, Deus, que é o Senhor, Deus, que tem toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, Deus, eu oro que a sua voz seja ouvida, Deus, essa noite, para a sua glória, Deus, e para o benefício do seu povo. Deus, eu oro, vem encorajadas aqueles que estão passando os momentos difíceis, ó Pai, no nome de Jesus, vem animados aqueles que estão desanimados. Deus, venha colocar de pés aqueles que estão caídos, Senhor, no nome de Jesus, venha remover, Deus, a culpa daqueles que, Deus, estão, Deus, se sentindo, Deus, condenados pela revelação de quem Cristo é, do que o Senhor fez. Deus, eu oro no nome de Jesus, venha nos fazer mais parecidos com o Senhor, venha nos salvar, venha nos encorajar, e venha nos fazer, Deus, mais parecidos com o Filho amado. Em nome de Jesus, Senhor, fale com a gente, me ajuda a comunicar, Deus, a sua palavra. Deus, fale comigo e fale com a sua igreja, Senhor. Acalma o nosso coração, Deus, agora. Deus, em toda preocupação, Deus, seja nós agora removida, Senhor, que o nosso foco esteja, Deus, totalmente, Deus, voltados ao Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro e te agradeço. Amém? Amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Então chegaram a Jericó. E quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chame-no. Chamaram o cego, ânimo, levante-se, ele está te chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus.
O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. E imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus pelo caminho. Então esse é o texto da nossa meditação de hoje. A gente vê que Jesus estava a caminho de Jerusalém. A gente sabe disso porque lá no capítulo 9, Jesus que decide, de Lucas, se me falha a memória, ele decide caminhar em direção a Jerusalém para poder finalmente consumar aquele ato, a missão dele na terra, que seria se entregar e morrer por nós numa cruz e ressuscitar no terceiro dia, pagando assim o preço pelos nossos pecados. Então Jesus Cristo estava aqui a caminho de Jerusalém a fim de cumprir as profecias acerca da sua morte e ressurreição, a fim de cumprir essa profecia que dizia que o rei viria montado no jumentinho. Jesus Cristo foi lá e cumpriu essa promessa. Agora ele havia chegado em Jericó. Então Jericó é uma cidade próxima de Jerusalém, mas ele não tinha chegado em Jerusalém ainda. E lá em Jericó aconteceram várias coisas significantes ou significativas. Você pode escolher qualquer uma dessas duas e ou importante, qual que você quiser. Mas aconteceram várias coisas importantes ali em Jericó. Jesus Cristo havia se encontrado com Zaqueu. Não sei se vocês conhecem aquela passagem de Zaqueu. Zaqueu é um homem de baixa estatura. Jesus está vindo caminhando pela cidade. Zaqueu não consegue ver ele sobe numa árvore para que ele pudesse ver Jesus Cristo vem de cima da árvore e decide jantar com ele na casa de Zaqueu, o que foi um choque para aquele povo judeu ali, os fariseus, porque Zaqueu era um cobrador de impostos, era alguém que era tido como tipo de pessoas que você não deveria se juntar. Se você fosse alguém que seria um rabi, ou um mestre, alguém que ensinasse alguma coisa, tinha comunhão com Deus. Nós vemos também que ali nessa passagem aqui em Jericó, Jesus contou ao povo a parábola das 10 minas. Ele não só fez isso, mas ele também corrigiu o entendimento errado acerca da missão dele, porque os discípulos estavam ainda pensando que o reino que Jesus viria inaugurar era um reino terreno, um reino físico, um reino militar, econômico. E Jesus está assim: não, eu não vim para poder instalar esse reino, meu reino é de outra ordem, de outra origem, meu reino é celestial, da ordem divina, não é a ordem terrena desse mundo. Eu não vim para derrotar Roma, eu não vim para libertar vocês de um regime político, militar. Não, eu não vim para isso, eu vim para poder estabelecer um diferente tipo de reino. E Jesus Cristo deixa claro para eles que ele havia vindo para dar sua vida em favor de muitos e não para impor uma monarquia terrena que livraria Israel do domínio de Roma. A gente vê isso acontecendo também aqui em Jericó. Marcos ele registra nos versículos anteriores e nos capítulos anteriores que nós lemos, quando a gente vai ler sobre o seu Evangelho, o ensino de Cristo sobre o divórcio, sobre a dependência e a receptividade de uma criança como sendo um modelo para os cidadãos do reino. Cidadãos, glória a Deus, acertei essa. A gente vê no relato de Marcos também o ensino, na compilação dos eventos do Evangelho, ele está falando também sobre a salvação ser obra de Deus, e Jesus e Marcos deixa isso bem claro para a gente quando ele relata a história do jovem rico. Vocês conhecem a história do jovem rico? Se vocês não conhecem, o jovem rico era alguém que praticava toda a lei aos olhos dele. Ele era alguém que honrava a Deus, ele era alguém que amava a Deus, ele era alguém que fazia todas aquelas coisas que pareciam ser certas, e todo mundo olhava para ele e dizia: esse cara aqui é um cara que é digno de salvação. Mas quando Jesus requer algo dele, ele não consegue fazer aquilo que Jesus pediu, que foi doar os seus bens e vender tudo e doar e segui-lo, e seguir a Jesus, abandonar todas as riquezas terrenas que ele tinha, toda a segurança terrena que ele tinha. Ele não consegue fazer isso, e fica claro para aqueles que estavam ouvindo: cara, se esse cara não consegue salvar-se, herdar a vida eterna, quem pode fazer isso? E a conclusão dos discípulos foi o quê? É impossível ser salvo. Jesus fala mesmo: é impossível que o homem se salve. Mas para Deus, nada é impossível. Então fica claro para a gente que no Evangelho de Marcos, que salvação ela é obra de Deus. Isso fica bem ilustrado para a gente com a história do jovem rico. E por último, a predição que Jesus dá também sobre a sua morte e ressurreição, e o pedido errado de Tiago e de João, que revela um coração que ainda buscava autoridade e honra segundo as normas desse reino terreno e não de acordo com as normas do reino de Cristo. Nós vemos aqui no Evangelho de Marcos que Pedro e Tiago
chegam para Jesus e falam: Jesus, o negócio seguinte no seu reino aí, Senhor, deixa a gente ser os maiores. Já que o Senhor vai derrotar, eles pensavam que Jesus ia derrotar Roma e instituir um reino terreno aqui, eles queriam Jesus, eu quero um lugar de destaque, porque afinal de contas eu estou com o Senhor desde o começo. A gente está aqui, Senhor, morando no deserto, mas como o Senhor jogar no palácio, deixa eu morar do lado do seu lado, deixa eu morar do seu lado. Jesus fica assim: cara, vocês não entenderam nada ainda. Meu reino não é um reino terreno, não é reino físico. O meu reino, por enquanto, não é esse reino físico. O meu reino é um reino de Cristo, um reino divino, um reino celestial. E Jesus, em seu caminho para a cruz, ele sofria então a incompreensão dos seus discípulos. Ele sofria o medo dos seus discípulos, que apesar de ver Jesus Cristo expulsando os demônios, que apesar de ver Jesus Cristo multiplicando o pão, apesar de ver Jesus Cristo ensinando com autoridade que ninguém mais ensinava, apesar de ver Jesus Cristo com toda revelando a sua glória, seu poder, sua majestade, sua soberania, eles ainda se eram acometidos pelo medo quando estavam, por exemplo, na tempestade. Eles ainda ficavam sem saber o que fazer quando de repente chegava alguém com um enfermo diante deles, alguém endemoniado em sua frente. Eles não sabiam como agir, como fazer, eles não tinham fé suficiente, eles eram acometidos de medo. Jesus Cristo sofria essa incompreensão dos seus discípulos através do medo deles, através da missão errada que eles tinham, do desejo de ter um reino terreno e não de ver o valor naquilo que Cristo estava trazendo, que era um reino de reconciliação com o Pai, onde que pecadores seriam vivificados, teriam agora a eternidade totalmente transformada. Eles não estavam conseguindo ver e entender isso ainda. Jesus estava sofrendo pacientemente isso. Mas aqui nessa passagem que a gente lê, a gente vê um sinal positivo, que foi a fé de Bartimeu, cego Bartimeu, daquele que não conseguia ver fisicamente, mas conseguiu entender que diante dele estava passando alguém que poderia mudar a sua história. Então essa é a passagem que a gente se encontra aqui. Então agora que nós lemos que Jesus está saindo de Jericó, quando ele é interrompido por um grito de socorro, como a gente leu no nosso texto. Vamos ao texto então, versículos 46 a 47. A Bíblia diz que eles chegaram a Jericó, no primeiro versículo que a gente leu. Jericó ele ficava à distância de Jerusalém de 25 quilômetros, portanto era uma das últimas paradas para poder chegar a Jerusalém. Lembra que Jesus Cristo tinha proposto a ir a Jerusalém, estava resolutamente decidido que ele iria a Jerusalém, porque era chegado o tempo de ele se entregar na Páscoa, para poder ser nosso Cordeiro Pascual. Estava chegado o tempo de poder cumprir todas as profecias de sacrifício e redenção que ele veio para poder cumprir, na verdade. E eles haviam saído lá das regiões da Cesareia de Filipe. Não sei se vocês lembram da passagem que eu preguei também aqui algumas semanas atrás, onde que Jesus Cristo pergunta para eles: cara, quem que vocês dizem que eu sou? E Pedro vira para Jesus e fala: o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é aquele que veio, o Senhor é o prometido, o Senhor é aquele. E desde então Jesus Cristo falou que agora está na hora de a gente poder voltar para Jerusalém a fim de cumprir tudo aquilo que eu vim fazer. Eles estavam lá saindo de Cesareia de Filipe, que ficava a cerca de 170 quilômetros de distância de Jerusalém. Foram caminhando e chegaram agora a Jericó, que ficava mais ou menos 25 quilômetros. E Jericó era essa última parada de abastecimento, e onde os pequenos grupos de peregrinos que se vinham de todas as regiões para poder celebrar as festas judaicas em Jerusalém se encontravam a fim de se abastecer, e não só disso, a fim também de poder se juntar com outros grupos para poder sair numa caravana maior, a fim de se proteger dos saqueadores que tinham na estrada, dos ladrões que tinham na estrada. Parecia que eles estavam passando no Brasil, né, pessoal? No Brasil, isso aqui se enquadrava direitinho, né? Não vai esperar lá em Jericó, porque a gente tem que ir de galera, sozinho não vai dar, não. Era mais ou menos isso que acontecia. Eles estavam ali, se reuniam, eles vinham para poder adorar a Deus em Jerusalém, paravam em Jericó, esperavam os outros peregrinos virem. Quando vinham, eles iam todos juntos caminhando para a direção de Jerusalém. E a predição de Jesus acerca da sua morte, que até então era uma realidade distante lá em Cesareia de Filipe, começa agora a encarar os discípulos frente a frente com uma realidade que agora é eminente, está perto de acontecer aquilo que Cristo falou, que era necessário se entregar aos judeus e aos gentios para poder se cumprir toda a justiça, para poder se cumprir toda a profecia acerca dele.
Se outrora o sacrifício de Jesus Cristo era algo distante, longe, agora estava cada vez mais próximo, a hora que Jesus iria se entregar e morrer por nós e morrer por seus discípulos numa cruz. Fica claro até aqui no relato de Marcos, desde a saída de Cesareia de Filipe, que Jesus Cristo tinha uma agenda pronta. Qual que era a agenda de Jesus? Ir para Jerusalém para poder fazer valer os seus últimos atos aqui na terra. Essa era a agenda. Jesus saiu resolutamente decidido a ir para Jerusalém porque era chegado o seu tempo. Então nós vemos que ele sai de Cesareia de Filipe com a agenda pronta. Qual que era o destino? O destino era Jerusalém. Porém, em seguir a sua agenda, no caminho de poder cumprir aquilo que ele havia proposto, ele foi deparado com a realidade triste de um homem cego. E esse homem, a Bíblia fala que ele estava à beira do caminho, ele pedia esmolas para aqueles que iam a Jerusalém para poder oferecer a sua adoração a Deus, cumprir as exigências da lei acerca das festas religiosas do povo judeu. Ele estava ali à beira do caminho e tal, pedindo dinheiro, e durante as festas religiosas, gente, era a maior época de bonança para os mendigos. Sabe por quê? Porque os caras que adoraram a Deus aqui eram mais ou menos como a gente, eles queriam adquirir o favor de Deus. Sabe o que eles faziam? A caminho da adoração, eles começavam a fazer o quê? Dar esmola para aqueles que estavam pedindo. Por quê? Porque ao chegar no templo, eles queriam parecer bem com Deus e ter alguma moeda de influência sobre Deus através das boas obras que eles praticavam. Então, essa época aqui que Jesus se encontra com Bartimeu, que estava se aproximando da Páscoa, havia muita gente que estava passando por ali, portanto, era uma época de vacas gordas para Bartimeu. Bartimeu estava numa época que, cara, se tem uma época boa para mendigo, essa era a época boa que Bartimeu estava vivendo, cheio de trocados, de dinheiro. E o nome desse cego que vivia à beira do caminho era Bartimeu, ele era filho de Timeu. E à beira do caminho, Bartimeu certamente deveria ter ouvido falar de Jesus, porque esse pessoal estava em peregrinação para poder cumprir algo da Escritura, algo que falava sobre as festas judaicas. Então muita gente ali vinha falando sobre as coisas que estão acontecendo no dia a dia de Jerusalém, no dia a dia da Judéia, no dia a dia de onde eles estavam vindo, e certamente já tinham ouvido falar sobre Cristo, sobre Jesus, sobre esse Jesus de Nazaré, que era alguém que praticava milagres, alguém que expulsava demônios com a autoridade da sua palavra, alguém que havia falado para o mar se acalmar, para o vento se acalmar, e as coisas tinham acontecido. Eles certamente já tinham ouvido falar sobre aquilo que Jesus Cristo era e fazia, porque ele estava à beira do caminho. Na época que o povo está desesperado por Messias, chega alguém fazendo esses milagres, certamente muita gente passando por ali dizia: a gente está tendo algo e vivendo uns dias maravilhosos. Tem um tal de Jesus de Nazaré que a gente está pensando que talvez ele é o cara, é aquele que é o prometido, ele é o Cristo. Então, à beira do caminho, ele certamente deveria ter ouvido já sobre as boas novas do reino de Deus. Porque ele já havia ouvido falar que Jesus estava curando enfermos, Jesus Cristo curou até a sogra de Pedro. Se tem alguém que cura, vou falar assim, a sogra mas alguém curou a sogra de Pedro. Tem muitos teólogos que acreditam que foi por isso que Pedro negou Jesus 3 vezes, no meio da cruz. Eu só aprendi no curso de pastor, tá pensando? No curso do Senac. Rafa, gostou dessa? Então, lá na beira do caminho, ele já tinha ouvido falar de tudo isso. Ele já tinha ouvido falar sobre como Jesus curou o enfermo, de como Jesus expulsava os demônios pela autoridade da sua própria palavra. Ele já tinha ouvido falar de como esse Jesus lhe ensinava com autoridade que ninguém mais tinha. E esse ouvir de Jesus gerou em Bartimeu uma fé genuína, uma fé desesperadora que ele não podia se conter mais no seu coração. Mas agora começou mas abundar tanto dentro dele que começou a transbordar do coração dele. Começou a sair de dentro dele e começou a exalar de dentro dele o bom cheiro da fé genuína em Cristo Jesus. Que foi fruto daquilo que ele já tinha ouvido falar de Jesus. Por isso, gente, porque tem gente que ele ouviu, gerou fé genuína em Bartimeu. Foi por isso que no seu grito desesperado, sua fé genuína em Cristo, Jesus como sendo o Cristo, como sendo aquele que é o prometido, fica bem claro. Fica bem claro aquilo que ele gritou, que de fato ele entendia quem Jesus
De fato, ele cria que Jesus era aquele que viria e era cumprimento de tudo aquilo que havia sido prometido sobre o Messias, sobre o Cristo que viria para poder resgatar o seu povo. Porque ele grita o quê? Jesus, filho de Davi, que é o termo messiânico. Fica claro para a gente, quando a gente lê isso aqui, é que Bartimeu não estava vendo em Jesus mais um curandeiro. Fica claro para a gente que Bartimeu não estava vendo em Jesus que mais um que estava vindo, que pregava, que mais um rabi, não. Ele estava vendo em Jesus de Nazaré, o Cristo, o prometido, o que resgataria o seu povo, o Deus misericordioso, aquele cuja misericórdia poderia transformá-lo. Isso aqui é expressado claramente da maneira que ele se refere a Jesus. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi. Então, ao se referir a Jesus dessa maneira, o cego deixa claro que ele via em Jesus o que os discípulos demoraram a ver. Os discípulos demoraram 8 capítulos no Evangelho de Marcos para chegar nessa conclusão. O cego, à beira do caminho, ouve falar sobre tudo aquilo que Cristo tem feito, e isso ali gera fé genuína nele, ao ponto de ele poder confessar: Jesus, filho de Davi. Ele via em Jesus o que os discípulos demoraram a ver. Apesar de ele ser cego, ele via mais do que aqueles que enxergavam. Ele é o rei legítimo de Israel. Ele é o ungido do Senhor. Ele é o seu Salvador. Ele é o prometido desde o princípio. É isso que ele estava vendo em Jesus. Ele demonstrou no seu clamor a natureza desse rei, desse filho de Davi. Como que ele demonstra isso, essa natureza do seu rei no clamor dele? Ele fala o quê? Que ele pede misericórdia desse rei, crendo que fica embutido para a gente que se ele cria em Jesus como o Cristo, ele também cria na qualidade dele de ser misericordioso. Como que a gente entende isso no contexto de Marcos aqui? Misericordioso, porque de acordo com o contexto do capítulo 10 de Marcos, é aquele que dá a sua vida por resgate de muitos. O cara, sem ver, ele entendeu quem Jesus Cristo era. Versículos 48 e 49, muitos os repreendiam, tentando fazer calar. O cara estava, diante dele estava o seu mestre, estava o Cristo, estava aquele que poderia mudar a sua vida. Ele começa agora a clamar por esse, confessando a sua fé: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O pessoal que está em volta começa a falar: para de gritar isso aí, para de gritar. Quanto mais o povo tenta fazer ele parar de gritar, mais alto ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o povo tentando fazê-lo calar. E talvez a razão que estavam tentando fazer calar é porque se incomodavam com o volume de seus gritos, porque talvez era visto como algo solene. Jesus está passando. Pode gritar. Talvez ainda eles tinham medo que a confissão, e talvez é mais provável que a confissão aberta sobre quem o Messias era, tão próximo de Jerusalém, era perigoso. Ou talvez ainda era algo mais nobre, porque quando a gente vê que quando Pedro confessou Jesus Cristo lá na Cesaré de Filipe, o que Jesus falou para os seus discípulos? Não falem a ninguém. E talvez os discípulos estavam querendo só obedecer a ordem do silêncio anterior que Jesus havia dado aos seus discípulos depois da confissão de Pedro. Bartimeu, porém, gente, estava determinado em fazer o seu clamor ao ouvido. Sabe por quê? Porque fé genuína não para diante de desafios. Deus se encarrega de fazer a nossa fé, que é genuína, perseverar. E glória a Deus por isso. Amém. Glória a Deus. Jesus, então, ele faz o que? Ele ouve o grito, e ao ouvir o grito insistente dele, cheio de fé, vê nele um coração segundo o coração de criança, que é dependente, que é receptivo, que é insistente. Jesus muda a sua agenda. Jesus fala assim: não, peraí, eu tenho que dar uma pausa nesse negócio aqui agora, porque eu tenho que incluir esse cara na minha
manda chamar o cego, diz: chamem-no. Eles chamam o cego. O cego dependia de Cristo, se você for ver nessa passagem. Porque o clamor dele era para Cristo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não clamou sobre si, ele clamou a Jesus. O clamor dele era para Cristo, dependia de Cristo. Mas o passo de Jesus em sua direção foi dado através da obediência dos seus discípulos. A ordem: chamem-no. Isso aqui informa muita coisa para a gente. Porque muitos são aqueles que vão estar num estado de dependência de Cristo, onde que só Cristo pode tocar na vida, a situação da vida deles e transformar a eternidade deles. Na verdade, todos estão nessa situação. E a ordem de Jesus para a gente é a mesma ordem que ele deu para os discípulos: chamem esse cego à minha presença. Ela não é a mesma ordem de Mateus 28, da grande comissão. Vão e façam discípulos. Vão e preguem o evangelho, toda nação, toda criação, todo criatura. Vão e façam discípulos. Por onde? Em todos os lugares. Chamem-no, chama o cego à minha presença. Eu ouvi o clamor dele, eu ouvi a necessidade dele, eu ouvi o quanto que ele precisa. Se eu não intervir na história dele, ele vai morrer cego, mas eu estou te enviando, vai, chamem-o. Que é o mesmo chamado, a mesma ordem que Cristo deu para a gente. Então o cego dependia sim de Cristo, mas o passo de Jesus em sua direção foi dado através da obediência dos seus discípulos, da sua ordem: chamem-no. E o interessante é notar que houve agora uma mudança na atitude daqueles que falavam para o cego calar. Houve agora uma mudança em relação àquele homem, uma vez que eles ouviram a ordem, entenderam a ordem de Cristo. Cessam-se as vozes dos que mandavam calar. Uma outra voz é ouvida pelo cego, não mais mandando ele calar, mas: ânimo, ânimo, levante-se, ele o está chamando. Então, finalmente, uma voz de encorajamento é ouvida através dos que seguiam a Jesus. E eu tendo a pensar que a gente também é lerdo em poder trazer uma palavra de ânimo e não uma palavra de: cala a boca, para de gritar, para de fazer barulho, eu não quero te ver, porque se eu te ver, eu sei que Jesus me chamou para poder ser a solução para o seu problema, portanto, para de gritar. Porque eu sei que a ordem que Cristo tem para mim é chamar você à presença dEle. Isso vai exigir que eu pare de concentrar na minha agenda pessoal, no meu plano que eu tenho para mim. Isso exige que eu abra mão dos meus sonhos, do meu tempo precioso, do meu tempo de conforto, do meu tempo de descanso. Para de gritar. A gente é lerdo em trazer uma palavra de ânimo. A gente é rápido em poder mandar parar de gritar. Mas agora ouviu-se, o cego ouviu uma outra palavra, porque os caras entenderam, você tem a ordem de Cristo. E quando cai a ficha em nós, uma outra palavra sai da nossa boca, não mais de cala-se, não mais de silêncio, mas uma palavra de ânimo. Levanta-te, vem para a presença de Cristo, Ele está te chamando. Ânimo, levante-se, Ele o está chamando. Então, finalmente, uma voz de encorajamento é ouvida através do que seguimos Jesus. E ânimo expressa aqui, gente, o sentido de acordar, de despertar, de ter confiança, de fazer corajoso, de injetar coragem, de renovar a coragem. E essa palavra de Deus para a gente nessa noite também, ó, cara, anima-te, levanta-te, acorda, desperta, tenha confiança, tenha coragem. Versículo 50. Bartimeu, ao ouvir que o filho de Davi o chamava, ele teve a única resposta apropriada ao chamado de Cristo. Isso aqui é a única resposta apropriada ao chamado de Cristo. A gente vê isso como os discípulos ouviram o chamado de Cristo, e a gente vê isso agora como o cego Bartimeu ouviu o chamado de Cristo. O que ele fez? Ele parou tudo e obedeceu. Ele parou tudo e obedeceu, ele abandonou tudo que ele tinha. O que ele tinha pouco, era pouco, mas talvez na época mais difícil ele poder abandonar tudo que ele tinha, porque na época ele tinha mais dinheiro, que tinha mais pessoas passando por onde ele ficava, à beira do caminho, dando esmola para ele, porque
o pessoal queria parecer bem com Deus, os crentes queriam ter algum crédito com Deus, eu posso dizer assim. Bartimeu para tudo e obedece. O texto fala para a gente que ele lançou sua capa para o lado, e a capa, gente, eram panos longos usados sobre as roupas para proteção dos elementos. E o que os mendigos faziam? Eles se cobriam com elas, e sentados, eles estendiam sua capa para ali serem depositadas as suas esmolas. Então o cara sentado aqui na frente dele tinha um monte de dinheiro ali agora, e ele ouve o chamado de Cristo através dos seus discípulos: ânimo, levanta-te, o mestre te chama. O que o cara faz? O cara abandona tudo aquilo que lhe trazia segurança e obedece à voz de Cristo, obedece o chamado de Cristo. E aqui é interessante a gente pensar: ele não quis saber mais das esmolas que havia recebido, mas de um salto ele se levantou, colocou-se de pé e dirigiu o Senhor Jesus. Presta atenção, a mensagem ouvida, fé desesperadora e o encorajamento dos irmãos resultaram no cego que estava à beira do caminho, agora estando cara a cara com Jesus o Cristo. Versículos 51 e 52, Jesus inicia a conversa perguntando algo que parecia óbvio. Jesus tinha a mania de fazer isso. Tão óbvio quanto ele havia deixado a sua missão como rei, que era dar a sua vida para o resgate de muitos. Os discípulos, por mais que se queira óbvio, eles recusavam a ver aquilo que Cristo tinha deixado óbvio, e eles eram cegos à missão de Cristo. Mas Jesus Cristo vira para o cara e fala assim: o que você quer que eu faça por você? Isso é a reputação de Jesus. Quero ver, quero enxergar. Ao mandar então Bartimeu se calar, a gente vê que os discípulos, eles se mostraram mais cegos do que Bartimeu. Bartimeu, porém, responde a Jesus e lhe diz que queria ver, ele reconhecia a sua cegueira, e Jesus Cristo age em resposta da fé, que agora fora instigada pelo ouvir acerca da pessoa e obra de Cristo. Ele restaura a visão do homem, e aquele homem passa a o seguir pelo caminho. Qual o caminho que Jesus estava traçando? Em direção à cruz. Jerusalém. O cara começa a andar em direção à cruz. É interessante a gente pensar sobre isso. Como que a gente aplica as verdades que a gente viu nesse texto aqui? Primeira coisa, a gente está encerrando daqui a pouquinho, tá, pessoal? Todo mundo acompanhando aí, diga amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Jesus é o rei legítimo sobre tudo e sobre todos. A gente pode tirar isso aqui da conclusão daquilo que a gente falou hoje, nessa noite. Jesus é o rei legítimo sobre tudo e sobre todos. Nós vemos isso no relato de Marcos, no seu evangelho até aqui. Ele é rei sobre as enfermidades, ele é rei sobre a natureza, ele é rei sobre os demônios, ele é rei sobre a cegueira, como no caso que a gente acabou de estudar. O que isso diz para mim e para você? Saiba que o Jesus que você serve é o rei de tudo e de todos. Descanse nesse fato. Acalme o seu coração diante dessa verdade. Jesus é o rei de tudo, Jesus é o rei de todos. Isso aqui é fonte de grande segurança para mim e para você. Jesus é rei de tudo, é rei de todos. Portanto, a sua vida não é sua, é dele. O seu trabalho não é seu, é dele. O governo não é nosso, é dele. A nossa saúde não é nossa, é dele. Tudo é dele, para ele e por ele. Amém. A pergunta que fica para a gente nesse fato é: como que nós vivemos perante esse que exerce autoridade sobre tudo? Como que a gente deve se portar diante desse? Como que a gente deve viver em relação a esse Jesus que é rei sobre todos e sobre tudo? Como que eu vivo em resposta à autoridade desse que me salvou, desse que me chama, desse que eu ouço falar agora através da pregação? Como que eu vivo? Eu vivo como? Com alegre, confiante submissão.
Essa é a resposta. Como que eu vivo diante desse que tem total autoridade? Submissão alegre e confiante. Por que isso? Porque eu sei que Ele é o Rei de todas as coisas. Se Ele é o Rei de todas as coisas, quem sou eu para me opor ao senhorio dele? Portanto, eu me submeto. Mas não submeto triste, como se eu tivesse perdido algo. Mas eu me submeto alegre e feliz, confiante. Por quê? Porque eu conheço o caráter dele revelado nas Escrituras. Ele é um Rei misericordioso, cheio de graça, um Deus maravilhoso. Fé verdadeira, gente, tem algumas características. Ela é a fé em Deus através de Jesus, essa fé salvífica. Essas fé que salva aí, pessoal. Ela é a fé em Deus, então é fé em Deus através de Jesus. Ela vem de ouvir a mensagem acerca de Jesus, é a mensagem de Jesus. Outro ponto da fé verdadeira, ela não retrocede diante de obstáculos, ela persiste mesmo sem saber como. Ela continua, ela persevera, apesar das dificuldades, apesar das oposições. Ela segue o chamado, deixando tudo para trás, e ela agarra-se ao poder de Deus, numa submissão alegre e confiante. Eu pergunto para a gente essa noite, será que nós temos esse tipo de fé? Será que nós temos esse tipo de fé? Uma fé que é em Deus por meio de Cristo Jesus, uma fé que veio como resultado de ouvir as mensagens de Jesus, e não de um misticismo, mas de uma certeza que é embasada na palavra revelada dele. Uma fé que não retrocede diante das dificuldades que a gente enfrenta, mas que ela sempre está presente, porque Deus a mantém, porque Deus mantém fé genuína. Uma fé que deixa tudo para trás. Se outrora o seu dinheiro, a sua confiança, se outrora o seu trabalho era aquilo que te dava o valor que você tem, se outrora algumas coisas que você fazia, alguma coisa que você tinha, ou alguém que você se relacionava, era o seu centro, era o seu mundo, era aquilo que te dava valor. Agora que você tem uma fé genuína, que persevera diante de obstáculos, você deixa tudo isso e se apega ao seu Rei, ao seu Senhor. Eu pergunto de novo, será que a gente tem essa fé? Se não, peça a Deus, porque fé é um dom, e é Deus que dá. Então peça a Deus, Deus me dê mais fé, me dê uma fé verdadeira, uma fé genuína, Senhor, em nome de Jesus. A mensagem ouvida, a fé desesperadora e o encorajamento dos irmãos quanto à vontade de Cristo resultou no cego estar face a face com Jesus. E aqui nós temos duas responsabilidades como crentes bem claras para a gente, bem explícitas. Primeiro, a proclamação do Evangelho, a proclamação da mensagem de Cristo. Jesus incumbiu os seus discípulos a falar com aquele cego: Jesus te chama. Jesus poderia ter parado tudo, ido em direção àquele cego e falado: o que é que você tem que qual é o seu problema? Jesus não quis fazer isso. Jesus olhou para os seus discípulos e falou: sabe o quê? Eu tenho uma mensagem para ele. Eu quero incluir vocês como meus embaixadores aí lá e falar essa mensagem para ele. E essa é a nossa responsabilidade como crente também. Pastor, você não tem ideia, eu não sou chamado para poder pregar. O negócio é o seguinte, irmão, eu posso ter duas opções nessa analisar isso. Primeiro, eu tomo a sua palavra como verdade, e ao fazer isso eu desconsidero aquilo que a Bíblia fala. Ou eu pego a Bíblia como verdade e falo para você: você não entendeu ainda, você é chamado sim para compartilhar a sua fé. Eu não estou falando para você poder pregar na igreja, estou falando para você poder viver de tal maneira que evidencie a sua fé, e não só isso, mas
conversas que você tem no seu ambiente de trabalho, na sua casa, onde você for. Eles são chamados para cada um de nós. Não é trabalho de pastor de igreja, é trabalho de crentes em Cristo Jesus, daqueles que têm fé em Cristo Jesus. O sacerdócio agora é de cada crente. Todo mundo aqui agora é um representante de Cristo na terra. Todos nós somos embaixadores de Jesus Cristo na terra. Todos nós carregamos o reino de Deus em nós. Portanto, nós somos representantes daquilo que há de vir. E é nosso papel comunicar a mensagem que o Rei nos enviou a comunicar. Proclamação da mensagem de Cristo. É a primeira responsabilidade que a gente tem como crente, que a gente vê aqui bem claramente. Segunda, encorajamento dos irmãos a obedecerem a Cristo. Também é nossa resposta diante dos irmãos, diante daqueles que não conhecem, não só chamá-lo, mas caminhar com ele até onde Cristo está. O cara era cego e não poderia chegar até Jesus sem ouvir falar: Jesus te chama, vai lá ter com ele. O cara falou assim: não tem condição. O papel dos discípulos foi entregar a mensagem e guiar o cego até a presença de Cristo. O nosso papel é falar a mensagem e guiá-los até a presença de Cristo, o ensino da palavra. Ensiná-los a obedecer aquilo que Cristo quer, ensiná-los a se sujeitar a Jesus Cristo. De Deus vem a fé desesperadora, tá, pessoal? De Deus vem essa fé genuína, essa fé que não para diante dos obstáculos. Fé é dom de Deus. Nosso trabalho não é gerar fé. E é importante a gente poder esclarecer isso aqui, porque você pode pensar assim: mas pastor, eu compartilho, ninguém aceita, portanto eu parei de compartilhar. O seu papel não é gerar fé. O seu papel é levar a mensagem: ânimo, levante-se, o mestre quer te ver. E se a pessoa responder favoravelmente, o seu papel é levar essa pessoa até o mestre. Esse é o nosso papel. Agora, fé, só Deus pode gerar. O nosso trabalho é anunciar no que, em que ter fé. E encorajar os irmãos a se sujeitarem com alegria ao senhorio desse Rei Jesus. Esse é o nosso trabalho. O fato é, se você olhar para a sua experiência, eu posso falar que na minha experiência eu tenho gente que me serviu nessa capacidade. Pessoas que levaram a mensagem de Cristo para mim, para minha família, pessoas que andaram com a gente durante o tempo que a gente estava formando o nosso caráter cristão, pessoas que oraram, pessoas que demonstraram quem Cristo é para a gente. Eu lembro de um amigo que a gente tinha, a gente fazia parte dos embaixadores do Rei lá no Brasil. Não sei se vocês conhecem isso aqui, da Igreja Batista Tradicional, tem um programa para crianças, para meninos, muito bom, que ensina a palavra e tudo isso. Tinha um líder lá, o nome dele era Jeremias, ele até faleceu uns 2 meses atrás. Esse cara ia para a porta da minha casa, e quando eu vi o cara, ele falou assim: não, acabou minha tarde. O cara vai me pegar para conversar agora já era. Eu era menino, criança. Eu queria brincar na rua. Mas as palavras que ele me disse dentro daquele carro mudaram a minha vida. E até hoje, aquelas palavras, gente, elas me acompanham na instrução que ele me deu em Cristo Jesus. Então alguém me serviu assim, alguém te serviu também assim. Está na hora da gente poder começar a servir outros da maneira que nos serviram. Está na hora da gente poder falar: não, espera aí, eu entendi, Senhor, a mensagem, alguém me serviu dessa maneira, alguém ouviu a ordem de Jesus para te chamar na presença dele, alguém te serviu encorajando a sua obediência a Cristo. Sirva então você também assim, chamando e encorajando pessoas à fé em Jesus Cristo. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, a gente está encerrando. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que eu estava no meu coração essa noite é trazer uma palavra de encorajamento. Uma palavra que é embasada na revelação de quem Cristo é, que revela a majestade, a suficiência, o poder, o senhorio de Cristo, de tal maneira que acalma o nosso coração diante das dificuldades que a gente está vivendo. De vez em quando nós nos encontramos como ovelhas que estão presas no curral e escutam o uivado do lobo e ficam assustadas.
E a minha oração hoje é que a palavra de Deus possa ser ouvida como a voz do bom pastor dizendo: não fique assustado, eu estou com você. Ele é o Rei de tudo e de todos. Acalma o seu coração nessa verdade. Eu não sei o que você tem passado. Não sei a dor que você tem sentido. Eu não sei os desafios que você tem enfrentado. O fato é que você está aqui hoje. Se você está aqui hoje é porque sua fé está perseverando por mais. Baqueada que esteja, ela persevera. Minha mensagem para você é: calma o seu coração na certeza de que Ele é o seu Rei. E o seu Rei não é um Rei maldoso, mas o seu Rei é um Rei misericordioso. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Eu quero orar por pessoas hoje. Pessoas querem dizer: Senhor Jesus, eu quero fazer do Senhor o meu Rei. Na verdade, Jesus, eu quero só reconhecer que o Senhor é o meu Rei. Porque mesmo eu não querendo ser do Senhor, o Senhor tem total autoridade ainda. Se eu vivo é porque o Senhor me dá fôlego. Se o Senhor tirasse o seu fôlego, Deus, da humanidade, logo todos pereceriam, a sua palavra diz. É o Senhor que sustenta todas as coisas em suas mãos. Na verdade, tudo subsiste no Senhor, como a sua palavra diz. E hoje eu quero reconhecer isso, Senhor. Não quero mais lutar contra a sua autoridade, mas eu quero me sujeitar de forma alegre e confiante a esse bom Rei. Quero orar a pessoas que querem dizer: Senhor, eu quero ter fé genuína, Senhor. Eu vejo minha fé fraca, eu vejo, Deus, que eu tenho dúvidas na minha caminhada, se de fato eu sou salvo ou não sou salvo, sabe, de fato o Senhor me ama ou não me ama. Deus, eu tenho dúvidas, mas eu quero Senhor pedir: me dê fé, Senhor, me dê fé, me dê fé, me dê fé, fé para poder crer no Senhor Jesus, fé para poder me sujeitar ao Senhor, fé para poder resistir ao diabo, fé para poder me sujeitar a Deus, fé para poder cumprir a missão que o Senhor tem dado para mim, Senhor, de poder ser alguém que leva a mensagem de Cristo àqueles que estão cegos, sem te conhecer, sem poder chegar perto do Senhor. Eu oro no nome de Jesus que o Senhor possa me usar, Senhor, com uma palavra de ânimo. Você possa me fazer entender, Senhor, no nome de Jesus, que eu tenho um propósito, uma missão. O Senhor me salvou para praticar as boas obras que o Senhor de antemão preparou para que a gente pudesse praticar. E essas boas obras, Senhor, Deus, é ser ocupadas com aquilo que o Senhor tem para a gente. Nós somos embaixadores do Senhor, sacerdotes do Senhor. Ajuda a gente, Senhor, a comunicar a sua palavra para aqueles que estão em necessidade e a caminhar com eles, Senhor, como os outros fizeram por nós. Ajuda a gente agora a fazer para uma próxima geração, no nome de Jesus, para que pessoas, Senhor, possam se encontrar com o Senhor, para que pessoas que estavam sem esperança possam ser colocadas diante da face daquele que pode e quer mudar a eternidade deles. Em nome de Jesus, Senhor. Se essa pessoa põe no seu coração, onde você está, eu quero orar com você. Senhor, nós ouvimos a sua palavra hoje. O Senhor é o Rei sobre tudo e sobre todos. O Senhor é o bom Rei. Deus, no seu reino, Deus, há justiça. No seu reino, Senhor, Deus, as coisas funcionam como deveriam funcionar. Nós não temos o Senhor como um rei que é distante, mas é um rei que é conosco, um rei de perto. A gente não tem como um rei alguém que é
distante, vive uma realidade tão diferente da nossa que não consegue se compadecer das nossas fraquezas. Não, nós temos um Rei que se compadece e entende as nossas fraquezas, porque o Senhor mesmo habitou entre nós. Nós temos um Rei que nunca mentiu para a gente. Nós temos